Buenas noches. Boa noite. Damos muchas gracias de poder estar con ustedes. Nós somos muito agradecidos por poder estar com vocês. Tenemos el privilegio de compartir hoy Temos o privilégio de compartilhar hoje el culto o culto para el Señor. para o Senhor. Amén. Amém? Sabe, yo no sé bien el idioma portugués, Sabe, eu não sei bem o idioma português, pero usted y yo somos hermanos. mas você e eu somos irmãos. Y nos une algo muy fuerte, E algo muito forte nos une: el amor a Dios. o amor a Deus. ¿Puede dar palmas? Você pode aplaudir. Gracias Dios. Obrigado, Deus. Puede tomar su asiento. Pode se sentar. Si mi esposo me permite, hay algo que me gustaría aclarar del pueblo argentino. Se o meu esposo me permite, eu gostaria de declarar algo sobre o povo argentino. Argentina es una nación que ha sufrido mucho. A Argentina é uma nação que tem sofrido muito. Hoy estamos sufriendo mucho. Hoje nós estamos sofrendo muito. Para los que hemos estudiado la historia de nuestro país, E nós temos, para aqueles que têm estudado a história do nosso país, Argentina era un país con muchas riquezas. a Argentina era um país com muitas riquezas. En la década del 30, Na década de 30, Argentina estaba al nivel de países como Estados Unidos. a Argentina estava no nível de países como os Estados Unidos. Pero la corrupción Mas a corrupção destruyó todo. destruiu tudo. Pero hay algo que caracteriza al argentino. Mas algo que caracteriza o argentino. La gente nos conoce por la pasión por el fútbol, As pessoas nos conhecem pela paixão pelo futebol. pero no es esa la pasión realmente del argentino. Mas essa não é a real paixão do argentino. Hay algo que veo en el argentino a diario. Hay algo que observo en el argentino. Tem algo que eu vejo sempre no argentino. Siempre tiene deseos de volverse a levantar. Ele tem sempre o desejo de voltar a se levantar. Siempre tiene la esperanza de que se va a volver a levantar. Sempre tem a esperança de que vai voltar a levantar-se. Parece que nos estamos muriendo, Parece que nós estamos morrendo, pero tenemos la esperanza de que nos vamos a volver a levantar. mas nós temos a esperança de que nós vamos voltar a levantar. Y eso es lo que quería contarle del pueblo argentino. E isso é o que eu queria contar a vocês sobre o povo argentino. Tenemos la esperanza Nós temos a esperança de volvernos a levantar. de voltar a se levantar. El Señor me daba una palabra O Senhor me dava uma palavra y me decía que cuando no hay gratitud, e me dizia que quando não há gratidão, cuando hay mentes olvidadizas, quando existem mentes esquecidas, los reinos se terminan. os reinos se terminam. Sabe, todos nosotros tenemos beneficios de parte de Dios. Sabe, todos nós temos benefícios da parte de Deus. Hemos obtenido una vida maravillosa junto al Señor. Nós temos tido uma vida maravilhosa junto do Senhor. Hay gente que ha logrado casarse, tener una familia. Tem gente que tem conseguido se casar e ter uma família. Otros han logrado ser empresarios. Outros têm conseguido ser empresários. Otros simplemente han logrado tener un título universitario, recibirse, ir a la facultad. Outros simplesmente conseguiram ter um diploma universitário e ter ido à faculdade. Pero la mayoría de nosotros hemos sido bendecidos. Mas a maioria de nós temos sido abençoados. Ninguna persona que conoce al Señor puede decir que su vida no cambió. Nenhuma pessoa que conhece o Senhor pode dizer que a sua vida não mudou. Sabe, hay una cosa que yo estoy segura. Sabe, existe uma coisa em que eu estou segura. Siempre que el Señor Sempre que o Senhor toca la vida de alguien, toca a vida de alguém, la cambia. Ele a transforma. Pero la transforma y la embellece, la bendice, la enriquece. Ele transforma e Ele a embeleza, abençoa, enriquece. Y esto es lo que hizo con este hombre que vamos a ver hoy. Isso é o que Ele fez com esse homem que nós vamos saber Si hoje. usted me acompaña en el primer libro de Samuel, Se você me acompanha, primeiro livro de Samuel, en el capítulo 9, del 5 al 10, no capítulo 9, versículo 5 ao 10. vamos a encontrar la historia de un hombre que perdió unos animales. Nós vamos encontrar a história de um homem que perdeu alguns animais. Este hombre, la verdad, era un desconocido en el pueblo de Dios. Era un judío desconocido en Israel. Esse homem, na verdade, era um judeu desconhecido no povo de Deus. Si bien su familia era una familia que tenía dinero, A sua família era uma família que tinha dinheiro, pero él no había hecho muchos logros en la vida. mas ele não tinha muitas conquistas na vida. Simplemente él se amparaba bajo la riqueza que su padre había obtenido. Simplesmente ele estava amparado debaixo da riqueza que o seu pai havia conseguido. ¿Conoce usted gente así?
Conhece gente assim? Yo sí, en Argentina. Eu sim, na Argentina. Gente que sus padres han logrado mucho, Gente que os seus pais conseguiram muito, pero ellos se han simplemente apoyado en el éxito de sus padres. mas eles estão apenas apoiados no êxito de seus pais. Éxitos económicos, Êxitos econômicos, profesionales, profissionais, espirituales. espirituais. Hijos que simplemente se recuestan bajo el éxito de sus padres. Filhos que simplesmente se encostam debaixo do êxito de seus pais. Cómodamente, están cómodos Estão cômodos bajo el éxito de sus padres. debaixo do êxito de seus pais. Este hombre era la persona que estamos describiendo. Este homem é a pessoa que nós estamos descrevendo. Era un hombre que trabajaba con su padre, Era um homem que trabalhava com seu pai, pero él nunca había logrado éxitos personales propios. mas ele nunca tinha tido êxitos pessoais próprios. Su padre era un hombre rico, Seu pai era um homem rico, pero él simplemente mas ele simplesmente trabajaba con él. trabalhava com ele. Esta es la historia del rey Saúl. Essa é a história do rei Saul. Y un día a su padre se le pierden unas asnas. E um dia o seu pai disse: pegue umas jumentas. ¿Sabe? En la antigüedad, en el tiempo del rey Saúl, Sabe, na antiguidade, no tempo do rei Saul, las asnas as jumentas eran animales de carga. eram animais de carga. Era el típico transporte de la antigüedad. Era o típico transporte da antiguidade. La gente pobre no tenía muchas asnas. As pessoas pobres não tinham muitas jumentas. Es más, una persona podría no tener ni siquiera un asna. Existían Além do personas, mais, uma pessoa poderia nem mesmo ter uma jumenta. pero el papá de Saúl tenía muchas asnas. Mas o pai de Saul tinha muitas jumentas. Cuando se le perdieron las asnas, Quando se perderam as suas jumentas, encontraron que había un problema en la familia. eles perceberam que tinha um problema na sua família. Ahí es donde Saúl dice, bueno, yo voy a solucionar el problema que tiene mi papá, trabajo para él. E aí Saul disse: eu vou solucionar o problema para o meu pai, eu trabalho para ele. Y ahí es donde comienza nuestra historia, acompáñeme. E aí é onde começa a nossa história. Acompanhe-me. 1 Samuel 9, 5 ao 10. 1 Samuel 9, 5 ao 10. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje. Antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois e vamos. E foram-se à cidade aonde estava o homem de Deus. Muchas cosas me llaman la atención de esta historia. Muitas coisas me chamam a atenção nessa história. La primera, A primeira, Saúl vivía en la misma ciudad que el profeta Samuel. Saul vivia na mesma cidade que o profeta Samuel. Amada iglesia, en ese tiempo, Amada igreja, neste tempo, Samuel era uno de los profetas más conocidos de todos los tiempos. Samuel era um dos profetas mais conhecidos de todos os tempos. Todo el mundo conocía a Samuel. Todo mundo conhecia Samuel. Samuel era la boca de Dios para el pueblo. Samuel era a boca de Deus para o povo. Cuando el padre de Saúl le dice, las asnas se han perdido, anda a buscarlas. Cuando el padre de Saúl le dice,
anda a buscar las asnas perdidas, Quando o pai de Saul lhe diz: vai a buscar as jumentas perdidas, en ningún momento pasó por la cabeza de Saúl: em nenhum momento passou pela cabeça de Saul: yo no puedo encontrar en todo un país unas asnas. Yo no puedo encontrar. eu não posso encontrar em todo o país as jumentas. Si se le perdieran 3, 4 asnas en la ciudad suya, ¿usted las encontraría tan fácil? Se perdesse 3, 4 jumentas aqui na cidade de vocês, vocês encontrariam elas tão fácil? No es tan fácil. Não é tão fácil. Pero a Saúl nunca se le pasó por la cabeza ir al profeta. Mas nunca passou pela cabeça de Saul ir ao profeta. Jamás él pensó que el profeta podía ayudarlo. Jamais ele pensou que o profeta poderia ajudá-lo. Sabe, hoy el mundo entero está lleno de personas como Saúl. Sabe, hoje no mundo inteiro, o mundo inteiro está cheio de pessoas como Saul. Personas que tienen problemas Pessoas que têm problemas para encontrar un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. para encontrar um casamento de acordo com a vontade de Deus. Personas que no encuentran la forma de relacionarse con sus hijos. Pessoas que não encontram uma forma de se relacionar com seus filhos. Personas que tienen problemas en su trabajo y no saben relacionarse con la sociedad. Pessoas que têm problemas com seu trabalho e não sabem se relacionar com a sociedade. Personas que tienen problemas personales, ataques de pánico. Pessoas que têm problemas pessoais, ataques de pânico. ¿Sabe? Ellos recurren a cualquier persona. Sabe, eles procuram a qualquer pessoa. Médicos, psicólogos, Médicos, psicólogos, curandeiros, personas que le tiren las cartas, pessoas que adivinos, leem e tirem as cartas, adivinos, adivinhos, pero nunca piensan en los hombres y mujeres de Dios. mas nunca pensam nos homens e nas mulheres de Deus. Amada iglesia, Amada igreja, hay hombres y mujeres de Dios en la ciudad existem homens e mulheres de Deus nessa cidade, que le pueden decir a usted dónde encontrar sus asnas. que pode dizer a vocês aonde encontrar as suas jumentas. Yo vengo de la iglesia de hace 30 años atrás. Eu venho da igreja que já faz 30 anos atrás. Hace 30 años atrás me predicaron. Há 30 anos atrás pregaram para mim. Después de 3 intentos de quitarme la vida. Depois de 3 tentativas de tirar a minha vida. ¿Sabe? Y yo vengo de la vieja escuela. Yo vengo de la vieja escuela. E sabe, eu venho da velha escola, Donde cuando teníamos un problema sabíamos a dónde recurrir. aonde quando nós tínhamos um problema a gente sabia onde recorrer. Hoy la gente parece que no sabe dónde recurrir. Hoje as pessoas parecem que não sabem aonde recorrer. Amada iglesia, existen profetas en la ciudad. Amada igreja, existem profetas na cidade. Hay hombres de Dios en la ciudad. Existem homens de Deus na cidade. Usted tiene un hombre y una mujer de Dios en esta iglesia. Você tem um homem e uma mulher de Deus aqui nesta igreja. ¿Qué pasa? Que tenemos asnas perdidas y no sabemos qué hacer. ¿Qué pasa? O que acontece que nós temos almas perdidas e não jumentas perdidas e não sabemos o que fazer. ¿Por qué seguimos con el problema? Porque continuamos com o problema. Dice la gente, es que no quiero molestar al pastor. É que as pessoas dizem: eu não quero molestar o pastor. No quiero molestar a la pastora. Eu não quero molestar a pastora. Eso no es verdad. Isso não é verdade. Ellos fueron aquí puestos por Dios Eles foram aqui colocados por Deus para bendecir a su pueblo, para abençoar o seu povo, para decir dónde están las asnas. para dizer aonde estão as jumentas. En 30 años de creyente, Em 30 anos de crente, cada vez que se me pierde un asna, cada vez que eu perco uma jumenta, yo sé dónde buscarla. eu sei aonde buscá-la. Yo sé a dónde ir. Eu sei aonde ir. Yo sé quién tiene palabra de sabiduría. Eu sei quem tem palavra de Yo sé quién sabedoria. tiene palabra de ciencia. Eu sei quem tem palavra de ciência. Yo sé quién tiene don de visión. Eu sei quem tem dom de visão. Yo sé quién tiene don profético. Eu sei quem tem dom profético. Los hombres y mujeres de Dios. Os homens e as mulheres de Deus. Amada iglesia, no olvide eso. Amada igreja, não se esqueça disso. Porque después nos preguntamos por qué cayó Saúl. Porque depois a gente se pergunta: por que Saul caiu? ¿Por qué es que Dios despreció a este hombre? Por que Deus desprezou a este homem? ¿Sabe? El reinado de Saúl arrancó desde el principio mal. Sabe, o reinado de Saul começou desde o princípio mal. Primera cosa, Primeira coisa, él no quería ni siquiera recurrir al hombre de Dios. ele não queria sequer recorrer ao homem de Deus. Él prefería estar un mes entero Ele preferia estar um mês inteiro buscando las asnas, procurando as jumentas, kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado, quilômetro quadrado por quilômetro quadrado, antes de ir al profeta. ao invés de ir ao profeta. Tiene que decirle su siervo, Tem que dizer o seu servo: vamos al profeta.
Vamos ao profeta. ¿Sabe? El siervo tenía más espiritualidad que Saúl. O servo tinha mais espiritualidade do que Saul. Amada iglesia, Amada igreja. no puede ser que la gente que no conoce a Dios Não pode ser que as pessoas que não conhecem a Deus sepan dónde está Dios y nosotros no. saibam aonde está Deus e nós não. El siervo le dice, vamos donde el profeta. O servo disse: vamos aonde está o profeta. Y mire la respuesta de Saúl. E olhem para a resposta de Saul. Es que no tenemos nada para llevarle. É que nós não temos nada para levar-lhe. Entonces el siervo disse, el siervo de Saúl, o servo de Saul, su empleado, seu empregado, una persona que tenía pocos recursos, uma pessoa que tinha poucos recursos, una persona pobre, uma pessoa pobre, posiblemente esclavo del padre, possivelmente escravo de seu pai, le dice, yo tengo ahorros, disse: eu tenho reservas. yo tengo un cuarto de ciclo de plata. Eu tenho um quarto de um ciclo de prata. ¿Sabe? Un ciclo de plata en el tiempo de Saúl Sabe, um ciclo de prata no tempo de Saul era una moneda era uma moeda que tenía una cruz en el centro. que tinha uma cruz no seu centro. Entonces las personas podían partirla Então as pessoas podiam dividi-la en 4 partes. em 4 partes. Este hombre Este homem tenía un cuarto de ciclo de tinha plata. um quarto de ciclo de prata. Posiblemente eran todos sus ahorros. Possivelmente era toda a sua reserva. Posiblemente él tenía guardado ese dinero hace mucho tiempo. Possivelmente ele tinha guardado esse dinheiro fazia muito tempo. La Biblia no dice si este pobre joven E a Bíblia não disse esse pobre jovem quería comprar un terreno, queria comprar um terreno, quería liberar a su padre o a su madre de la esclavitud, queria liberar o seu pai e a sua mãe da escravidão, o quería dejar él de ser siervo, ou queria deixar ele de ser escravo. pero eran sus ahorros, Mas ele pegou suas reservas. era su dinero. Era seu dinheiro. ¿Y sabe lo que responde Saúl? E sabe o que responde Saul? Bueno, vamos, dámela. Bom, vamos, me dê. ¿Sabe? Me asombra y me avergüenza Sabe, isso me assusta e me deixa envergonhada. que el siervo Que o servo pague por él. pague por ele. Amada iglesia, hoy estamos llenos. Amada igreja, nós estamos cheios. Hoy estamos llenos de gente Hoje nós estamos cheios de pessoas que quieren que otros paguen el precio que querem que outros paguem o preço por nuestro llamado. pelo nosso chamado. Que otros paguen el precio Que outros paguem o preço por la bendición económica. pela bênção econômica. Que otros paguen el precio Que outros paguem o preço por el título universitario. pelo Por el título universitario, por pelo diploma universitário. que otros paguen el precio por nuestros sueños. Que outros paguem o preço pelos nossos sonhos. Una psicóloga norteamericana dijo el año pasado, Uma psicóloga norte-americana disse no ano passado: estamos en el peor momento de la humanidad. estamos no pior momento da humanidade. Entonces el periodista le preguntó por qué. El periodista le preguntó por qué. Pastor, muy bien. Vem aqui, pastor. Então o jornalista perguntou por quê. Y ella dijo, porque estamos viviendo un tiempo donde la gente no quiere pagar el precio por nada. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem pagar o preço por nada. Y eso entró en la iglesia. Isso entrou na igreja. Yo no sé en Brasil, Eu não sei aqui no Brasil, pero en Argentina, mas na Argentina, ¿sabe los precios que he tenido que pagar en 30 años? sabe os preços que eu tenho tido que pagar em 30 anos? Y hoy veo llegar a la gente E hoje eu vejo chegar as pessoas y quieren lo que yo tengo ahora, e querem o que eu tenho agora, tenerlo en 2 semanas. ter em 2 semanas. Amada iglesia, Amada igreja, eso es imposible. isso é impossível. ¿Qué les pasa? O que acontece? Me dan ganas de agarrarlos a bofetadas, Me dá vontade de pegá-los em bofetadas, como Nehemías, como Neemias, hoy a la mañana, hoje por la manhã, y sacarle los pelos de la cabeza. e tirar os pelos da sua cabeça. No Os pagan el cabelos. precio. Não querem pagar o preço. Amada iglesia, llegué a tener 5 trabajos Amada igreja, eu já cheguei a ter 5 trabalhos en una bicicleta numa bicicleta para pagar la universidad de mis hijas. para pagar a universidade das minhas filhas. Mis 2 hijas se recibieron. As minhas 2 filhas se formaram. Tengo la bendición de Dios de que viven muy bien, Eu tenho a bênção de Deus de que elas vivem muito bem. pero nunca acepté los planes de gobierno en Argentina. Mas eu nunca aceitei os planos do governo na Argentina. Renuncié a todo eso. Eu renunciei a tudo Y isso. cuando la gente de la iglesia me preguntaba por qué, E quando as pessoas da igreja me perguntavam por quê, yo les decía que quería dejarle una herencia diferente a mis hijas. eu dizia que eu queria deixar uma herança diferente para as minhas filhas. Yo quería pagar el precio. Eu queria pagar o preço.
Yo no quería que el título de ellos se los pague cualquier persona. Eu não queria que o diploma delas fosse pago por qualquer pessoa. Cuando me entregaron la iglesia que estoy pastoreando, Quando me deram a igreja em que eu estou pastoreando, me entregaron una llave me deram uma chave chiquita pequenininha de candado e um cadeado. y me dijeron, esta iglesia quedó abandonada E eles disseram, essa igreja aqui ficou abandonada y no hay gente, e não tem pessoas. así que tome y levántela. Assim que leve e levante-a. Yo cuando viajé al lugar Eu, quando viajei para um lugar, pensé que estaba arruinado, pensei que estava todo arruinado, pero me quedé corta. Me quedé corta. No estaba arruinado, estaba muy arruinado. não estava arruinado, estava muito arruinado. No estaba abandonado, estaba demasiado abandonado. Não estava abandonado, estava demasiado ou muito abandonado. Había gente alcohólica durmiendo en el patio de la iglesia. Tinha alcoólicos dormindo no espaço, no terreno da igreja. Habían cortado la luz, el agua, el gas, todo. Tinha cortado a luz, a água, o gás, tudo. Y no había miembros, E não tinha membros, ni uno. nenhum. Yo vivía en una ciudad a 100 kilómetros Eu vivia numa cidade a 100 quilômetros de distancia. de distância. Mis dos hijas estudiando en la universidad. As minhas duas filhas estudando na Y universidade. me entregan una iglesia E eles me entregam uma igreja sin miembros, sem membros, sin recursos. sem recursos. No me dieron ayuda, Não me deram ajuda, porque en Argentina no se trabaja con ayuda. porque na Argentina não se trabalha com ajuda. No te dan nada, Não me deram nada, nada. nada. Y me dijeron, E me disseram, ahí está, aí está, trabaje. trabalhe. ¿Sabe? Cuando yo llegué dije, bueno, ¿a quién le predico? Sabe, quando eu cheguei eu perguntei, a quem vou pregar? Si no hay nadie. Não tem ninguém, Ni siquiera tenía sillas. não tinha nem cadeiras. Y empecé a trabajar. E eu comecei a trabalhar. Como enseño inglés o estudié para enseñar inglés, Eu estudei para ensinar inglês e eu ensino inglês. empecé a repartir panfletos para enseñar inglés gratis. Eu comecei a compartilhar panfletos para ensinar inglês gratuitamente. Yo dije, cuando alguien venga a estudiar inglés gratis, E eu pensei, quando alguém vier para estudar inglês gratuitamente, ahí le predico de Jesús. aí eu prego para ele sobre Lo Jesus. invito a la iglesia rota, Eu convido para a igreja que está destruída, estragada, que no tiene bancos. que não tem bancos. Alguien va a venir. Alguém vai vir. Y así ocurrió. E assim aconteceu. He pagado el precio, iglesia, Eu tenho pagado o preço, igreja. pero precio que pagué yo. Mas o preço que eu paguei, Hoy la gente no quiere pagar el precio. as pessoas hoje não querem pagar o preço. No quieren pagar el precio del pastorado. Não querem pagar o preço do pastorado. No quieren pagar el precio de la unción. Não querem pagar o preço da unção. No quieren tener compromiso. Não querem ter compromisso. No quieren tener Não querem responsabilidades. ter responsabilidades. Quieren los beneficios, Querem os benefícios, pero no las responsabilidades. mas não as Quieren la responsabilidades. unción, Querem a unção, pero no pagar el precio. mas não querem pagar o preço. Quieren ser bendecidos económicamente, Querem ser abençoados pero economicamente, ellos nunca siembran. mas eles nunca semeiam. La iglesia de Argentina no me dio un solo ladrillo. A igreja da Argentina não me deu um ladrilho sequer. Cuando yo pregunté, ¿y cómo arreglamos esto? Quando eu perguntei como arrumamos isso, El Señor lo ayudará. me disseram, o Senhor ajudará. Amada iglesia, hay precios para pagar. Amada igreja, tem um preço a ser pago. Saúl no pagó el precio, Saul não pagou o preço. su empleado lo pagó, Foi o seu empregado que pagou. su siervo lo pagó. O seu servo pagou. Sacó todos sus ahorros Ele pegou todas as suas economias y se lo entregó como ofrenda a Samuel. e entregou como oferta para Samuel. Samuel la recibió, Samuel recebeu ela, porque en la antigüedad porque na antiguidade no se podía ir al profeta não se podia ir até o profeta con las manos vacías. com as mãos vazias. Se predica tan poco de esto. Se prega tão pouco sobre Si isso. el pastor me da permiso, me quiero explayar un poquito. Se o pastor me permitir, eu quero pregar um pouco. La gente pretende que en las iglesias vamos con las manos vacías también. As pessoas às vezes vêm para a igreja com as mãos vazias também. En la antigüedad, Na antiguidade, amada iglesia, amada igreja, usted no podía ir a ver al profeta você não podia ir até o profeta con las manos vacías. com as mãos vazias. Era ley.
Era lei. Era ley del pueblo de Dios. Era a lei do povo de Deus. Por eso es que el siervo le dijo, Por isso é que o servo disse a ele: yo tengo mis ahorros, eu tenho as minhas economias entreguémoselos al profeta e Samuel. vamos entregar ao profeta Samuel. Yo sé, dice el siervo, Eu sei, disse o que este servo, hombre nos dirá dónde están las asnas. que esse homem nos dirá onde estão as jumentas. Los teólogos dicen, Os teólogos dizem: Saúl salió a buscar unas asnas Saul saiu para buscar umas jumentas y volvió con una corona de rey. e voltou com uma coroa de rei. Suena muy bonito, Soa muito bonito, pero él no pagó el precio de esa corona. mas ele não pagou o preço dessa coroa. Él no pagó el precio de ese llamado. Ele não pagou o preço desse chamado. Por eso es que caducó. Por isso é que caducou. ¿Sabe? Hay cosas que Dios nos va a entregar, pero si no pagamos el precio van a caducar. Sabe, existem coisas que Deus vai nos entregar, mas se nós não pagamos o preço, vai caducar. Hace unos años Faz alguns anos, llegó a Argentina un profeta de Centroamérica. Llegó a Argentina chegou na Argentina um profeta da América Central y profetizó para algunos hermanos que estábamos en esa reunión. e profetizou para alguns irmãos que estavam ali naquela reunião. En algunos se cumplió la profecía, Para alguns as profecias se cumpriram, en otros no. em outros não. Entonces uno de esos hermanos en el que no se cumplió la profecía Então desses irmãos em quem não se cumpriu as profecias vino a verme veio ver-me y me dijo así: e me disse assim: ¿por qué no se cumplió lo que el varón de Dios dijo? por que não se cumpriu o que aquele varão de Deus disse? Capaz que no era un varón de Dios, me dijo, Capaz que não era um homem de Deus, porque disse. si hubiera sido un hombre de Dios, Porque se ele fosse um homem de Deus, se hubiera cumplido la profecía. a profecia teria se cumprido. Entonces Então yo me agaché eu me agachei y le dije: e disse: en mi vida se cumplió. na minha vida se cumpriu. Nunca vi a este hermano pagar el precio en nada. Nunca vi esse irmão pagar o preço por nada. Cuando mis pastores hacían campaña, él se iba a su casa. Quando meus pastores faziam campanhas, ele ia para casa. Cuando había que limpiar el templo, él se iba a mirar el partido de fútbol. Quando tinha que limpar a igreja, ele ia assistir uma partida de futebol. Cuando nos convocaban a ayuno, él no ayunaba. Quando convocava para um jejum, ele não jejuava. Cuando cobraba, él no diezmaba. Quando cobrava, ele não dava o seu dízimo. Entonces, hermana, amada iglesia, ¿de qué me estaba hablando este hombre? Amada igreja, do que estava me falando este homem? Los profetas sí eran profetas, Os profetas sim eram profetas, solo que este hombre no pagó el precio. só que este homem não pagou o preço. Saúl fue a buscar unas asnas, Saul foi buscar umas jumentas, pero Dios le había dicho al profeta Samuel: mas Deus havia dito ao profeta Samuel: va a venir uno de la tribu de Benjamín, vai vir da tribo de Benjamim, lo vas a ungir você vai ungir ele y lo vas a nombrar rey. e vai nomeá-lo rei. Cuando Saúl llega con su siervo, Quando Saul chega com o seu servo, Samuel lo invita a comer, Samuel os convida para comer luego lo unge. e logo ele o unge. ¿Sabe? Es como que si usted salga a buscar un animal acá en la ciudad, Sabe, é como se você saísse para procurar um animal aqui na cidade, o una bicicleta que le han robado, ou uma bicicleta que talvez tenham roubado, y de repente se encuentra con alguien e de repente se encontra com alguém que lo nombra presidente de Brasil. que te nomeia presidente do Brasil. Vamos a sacar a Lula, le dice a usted, Vamos tirar o Lula, ele diz para você, y lo vamos a poner a usted. e vamos colocar você. Y le dan toda, pero toda la documentación de que realmente usted va a ser el presidente. E te dão toda a documentação de que realmente você vai ser o Amada novo iglesia, presidente. eso es glorioso. Amada igreja, isso é glorioso. Salgo por una bicicleta Ele saiu por uma bicicleta y vuelvo con un puesto político. e volta com um posto político. Salgo como un don nadie, como Ele- un desconocido, Ele saiu como um ninguém y vuelve como un e presidente. volta como presidente. Eso fue glorioso. Isso foi glorioso. Pero lo triste Mas o triste es que él no pagó el precio. é que ele não pagou o preço. Y usted me dice, bueno, pastora, quizá después le devolvió el dinero al siervo. E você diz: ai, pastora, quem sabe talvez ele tenha devolvido o dinheiro ao seu servo. Ah, durante 30 años me he estudiado esta historia. Durante 30 anos eu tenho estudado essa história. He buscado al siervo. He buscado al siervo. He buscado al siervo. Yo he buscado al siervo. Ela tem procurado, pesquisado sobre o Lo servo. he buscado. Eu tenho buscado, procurado. Libros de historia, E eu tenho lido histórias, exegéticos, diccionarios, Biblias. dicionários, bíblias. He hablado con teólogos.
falando com teólogos, ¿dónde está el siervo? aonde está o servo? ¿Dónde está el siervo? Aonde está o servo? Nunca más se supo de él. Nunca mais se soube dele. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque David se olvidó, Saúl se olvidó. Porque Saul se esqueceu. Se olvidó de la ayuda de este Se joven. esqueceu da ajuda desse jovem. Lo nombraron rey, O nomearam rei. se fue a vivir al palacio, Ele foi viver no palácio. le compraron ropa nueva, Compraram para ele roupas novas. le dijeron que ahí estaba el ejército, Disseram para ele que ali estava o que él exército, podía mandar, que ele podia mandar, y se olvidó. e se esqueceu. Se olvidó del siervo. Se esqueceu do servo. Se olvidó que hubo alguien Se esqueceu que houve alguém que le dijo, vamos donde el profeta. que disse: vamos aonde está o profeta. Se olvidó que alguien le dio todos sus ahorros Se esqueceu que alguém deu para ele todas as suas economias, para que él pueda ver al hombre de Dios. para que ele pudesse ver o homem de Deus. Es muy triste, É muito triste, pero hoy también yo veo esto. mas hoje também eu vejo isto. Yo veo que hay gente que ha sido ayudada, Eu vejo pessoas que têm sido ajudadas, pero tienen una mente tan olvidadiza mas têm uma mente tão esquecida que se olvidaron quién los ayudó. que se esqueceram de quem os ajudou. Cuando ellos no eran nadie. Quando eles eram ninguém. Veo hijos. Vieram filhos. Yo veo hijos Eu vejo filhos que hoy tienen un diploma en la pared, que se han recibido. que hoje tem um diploma na parede, que tem se formado, Tienen una hermosa vida, tem uma vida bonita, pero se olvidaron quién pagó el precio de ese título. mas se esqueceram de quem que pagou o preço pelo seu diploma. Pero lo más triste que veo Mas o mais triste que eu vejo en la iglesia hoy, na igreja de hoje, veo gente eu vejo pessoas que fueron levantadas por sus pastores, que foram levantadas pelos seus pastores. les ayudaron, Eles os ajudaram, le enseñaron la palabra, ensinaram a palavra, le transmitieron la unción como Pablo a Timoteo, transmitiram a unção como Paulo fez a Timóteo, y después causan división, e depois causam divisões. después roban ovejas, Depois eles roubam as ovelhas. después se van, Depois eles se vão, haciéndose los grandes pastores fazendo-se grandes pastores en otros lugares. em outros lugares. ¿Sabes? Yo cuando veo eso, Sabe, quando eu vejo isto, yo sé que en algún momento esos ministerios van a caducar. eu sei que em algum momento seus ministérios vão caducar. Esos en algún momento caen. Eles em algum momento caem. Esos ministerios caen. Os seus ministérios caem. ¿Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todo aquel que se olvida, Porque todo aquele que se esquece ¿quién fue su maestro? quem foi o seu mestre, ¿Quién lo ayudó? quem o ajudou, ¿Quién lo ungió? quem lhe ungiu, ¿Quién lo levantó? quem o levantou, ¿Quién le enseñó? quem lhe ensinou, Y tiene mente olvidadiza e tem mente esquecida y se van, e se vão, olvidándose todo el bien que les hicieron. se esquecendo de todo o bem que lhe fizeram. Tienen sus días contados. Tem os seus dias contados. Y no es venganza. Isso não é vingança. No es que yo esté declarando algo malo. Não é que eu estou declarando algo mal, Pero lo veo en la escritura, iglesia. mas eu vejo na escritura, igreja. Saúl dijo, canté victoria. Saul disse, cantei vitória. Ahora soy rey. Agora eu sou o rei. Y alguien le dijo, E alguém lhe disse: Saúl, Saul, el joven que te ayudó, e o jovem que te ajudou? ¿no lo podrías poner como general del ejército? Não podia ter posto ele como general de seu exército? ¿No le podría devolver sus ahorros? Não podia ter devolvido a ele as suas economias? Y Saúl con su cara levantada, E Saul com o rosto levantado, mente olvidadiza, mente esquecida, mal agradecido, mal agradecido, dijo, disse: Dios me iba a ungir igual. Dios me iba a ungir igual, dijo. Deus vai me ungir igual. No importa quién me llevó. Não importa ¿Quién me llevó donde el profeta? quem me levou até o profeta. Mentira, Mentira. sí importaba. Isso era importante. Ese joven fue el puente entre Dios y Saúl. Esse jovem foi a ponte entre Deus e Saul. Las asnas fueron encontradas, As jumentas foram encontradas. pero ese no era el problema. Ese no era el problema. Esse não era o problema. Saúl había sido ungido rey Saul tinha sido ungido rei. y el precio lo había pagado otro. E o preço quem tinha pagado era outro. Muchas veces Muitas vezes. me tocó ser el joven siervo. Me tocou a mim ser el joven siervo. Muitas vezes eu tive que ser o jovem servo. Muchas veces vi que había gente que se olvidó lo que yo hice. Muitas vezes eu percebi que teve gente que se esqueceu do que eu fiz. Y me puse triste. E eu fiquei triste.
Pero después, leyendo la palabra, Mas depois, lendo a palavra, entendí mucho. eu entendi muito. Esa gente Essas pessoas tiene los días contados. têm os dias contados. Los ángeles le dijeron a Dios, Os anjos disseram a Deus: ¿esto es justo, Señor? isto é justo, Senhor? Ocupó su dinero, Saúl ocupó el dinero Ele de su usou o siervo, dinheiro do seu servo. se fue a vivir al palacio, Ele foi viver no palácio. se olvidó del joven, Se esqueceu do jovem. no lo llevó con él, Não levou ele com ele. no le pagó el dinero, Não pagou o dinheiro. no volvió a darle las gracias, Não voltou para agradecer. no lo honró, Não honrou a ele. no lo reconoció. Não o reconheceu. Es más, no sabemos ni el nombre E mais, não sabemos nem o seu nome de este joven. deste jovem. Y Dios dijo, es injusto, E Deus disse: isso é injusto. esto no agrada a mi corazón. Isso não agrada o meu coração. Entonces, Então, présteme atención 2 minutos. preste atenção 2 minutos. En la primera equivocación de Saúl, No primeiro equívoco de Saul, se le quiebra el reino. o reino se quebra. No fue tan grave lo que hizo Saúl. Não foi tão grave o que Saul fez. Amada iglesia, piense usted. Amada igreja, pense você. Saúl no durmió con ninguna mujer, Saul não dormiu com nenhuma mulher. no mandó a asesinar a nadie, Ele não mandou assassinar ninguém. simplemente hizo un sacrificio. Simplesmente ele fez um sacrifício. Solamente Somente. que Dios estaba esperando. Que Deus estava esperando. En el primer error, No primeiro erro, iba Dios a declarar Deus ia declarar que no le gustaba a Saúl, que não gostava de Saul. que no estaba agradado de Que não Saúl não agradava-se de Saul. y que lo iba a sacar. E que ele ia tirar. Amada iglesia, Amada igreja, mucha gente muitas pessoas se ha comportado desleal y malagradeciamente. têm se comportado desleal e têm sido mal agradecidos. Y usted piensa, E você pensa: ¿no va a hacer nada Dios? Deus não vai fazer nada. Esta persona no me agradece. Essa pessoa não me agradece. Se va de la iglesia, Vai na igreja, arma división. causa divisões. Dios no va a hacer nada. Deus não vai fazer nada. Sí va a hacer. Sim, Ele vai fazer. Espere, Espere, espere. espere. Porque Dios está esperando Porque Deus está esperando al primer error que cometa. o primeiro erro que cometam. Esa persona queda descalificada. E essa pessoa será desqualificada. David cometió muchos más errores que Saúl. Davi cometeu muitos mais erros do que Saul, Pero nunca fue descalificado por Dios. mas nunca foi desqualificado por Deus. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? David tenía una característica. Davi tinha uma característica: No se olvidaba. ele não se esquecia. No se olvidaba. Ele não se esquecia. Estaba en el palacio Ele estava no palácio y pensaba, e pensava: ¿a quién le deberé algún favor? a quem que eu devo algum favor? ¿A quién le prometí algo? Para quem que eu prometi alguma ¿Con coisa? quién tengo que ser agradecido? A quem eu devo ser agradecido? Y ahí Dios le mostraba. Aí Deus mostrava para El ele: hijo de Jonathan, o filho de Jonatas, el que vive en la villa, en Lodebar. o que vive na vila em Lodebar. Jonathan fue tu amigo. Jonathan foi seu amigo. Y David dijo, sí, E Davi disse: sim, mándenlo a buscar, mande-o buscar. tráiganlo acá. Traga ele aqui. Denle el placar, la ropa de mis hijos, los príncipes, Dê para ele as roupas dos meus filhos, dos príncipes. y que coma en la mesa del rey. E que coma na mesa do rei. David no tenía una mente olvidadiza. Davi não tinha uma mente esquecida. Amada iglesia, no tenga mente olvidadiza. Amada igreja, não tem uma mente esquecida. Porque después me encuentro con gente que dice, Porque eu me encontro com pessoas que dizem: ¿por qué Dios se olvidó de mi Dios? porque será que Deus se esqueceu de mim? Porque no he hecho pecado tan grande, Porque eu não tenho feito um pecado tão grande. pero ya Dios no me usa, Mas Deus não me usa mais. ya Dios no me convoca, Deus não me convoca, não me chama mais. no siento la unción. Eu não sinto mais a unção. ¿Será que usted se olvidó de quien lo ayudó? Será que você se esqueceu de quem te ajudou? ¿Será que usted se olvidó de quien lo levantó? Será que você se esqueceu de quem te levantou? ¿Será que usted se olvidó de quien lo sacó del anonimato? Será que você se esqueceu de quem te tirou do anonimato? Miles de años más tarde, Milhares de anos mais tarde, el apóstol Pablo escribe o apóstolo Paulo escreve en el libro de los Romanos, no livro de Romanos: pagad a todos los que debéis, pagar a todos os que deveis, al que tributo, ao que tributo, 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 al que impuesto,
Ao que imposto, impuesto. imposto. Al que respeto, Ao que respeito, respeto. respeito. Al que honra, Ao que honra, honra. honra. Pero no debas nada a nadie. Mas não deva nada a No ninguém. deba nada a nadie. Não Iglesia, deva nada a ninguém, igreja. respete a los que debe respetar. Respeitem a quem vocês devem Honre a respeitar. los que debe honrar. Honrem a quem deve honrar. Pague los tributos que tenga que pagar, los impuestos que tenga que pagar. Pague os tributos e os impostos que tenham que pagar. Pero no deje de honrar a Dios. Mas não deixem de honrar a Deus. No deje de entregar sus diezmos. Não deixe de ser dizimistas. No deje de honrar a quienes le ministran la palabra. Não deixe de honrar aqueles que te ministram a palavra. No se olvide Não se esqueça que usted y yo que você e eu antes éramos gente que no era conocida por nadie. antes éramos pessoas que não éramos conhecidos por ninguém. Hoy somos hijos de Dios. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoy somos real sacerdocio. Hoje somos sacerdócio real. Nación santa. Nação santa. Pueblo adquirido por Dios. Povo adquirido por Deus. Los ángeles conocen su nombre. Os anjos conhecem o seu nome. Conocen todo de usted. Conhecem tudo sobre você. Todos los días bajan a cuidarlo. Todos os dias eles vêm para cuidar. Cuidan a sus hijos. Cuidam dos seus filhos. Cuidan de su economía. Cuidam da sua economia. Por favor, iglesia, Por favor, igreja, no haga não faça que lo que tiene hoy que o que tem hoje se termine. se termine. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, Se eu pudesse voltar um tempo atrás, yo iría donde Saúl. eu ia aonde estava Saul. Al primer día de su reinado iría. No primeiro dia de seu reinado eu iria. Pediría una audiencia con el rey Eu pediria uma audiência com o rei y le diría, rey Saúl, e diria para ele: Rei Saul, vengo como amiga. eu venho como uma amiga. Yo quiero darle un consejo. Eu quero te dar um conselho. Vaya y busque al joven, Vai e busque o jovem, el que era su siervo, aquele que era seu servo, aquel que lo llevó donde el profeta, aquele que te levou onde estava o profeta, aquel que entregó todos sus ahorros, aquele que te entregou todas as economias, aquel que fue el puente entre Dios y usted. aquele que foi a ponte entre Deus e você. Porque si no, rey, Porque senão, rei, usted tiene sus días contados você tem os seus dias contados. y sus hijos no heredarán el trono. E seus filhos não herdarão o trono. Todos sus hijos morirán. Todos os seus filhos morrerão. No quedará descendencia en el trono. Não ficará descendência no trono. Y usted será conocido E você será conhecido por toda la humanidad, por toda a humanidade, en todos los países del mundo, em todos os países do mundo, como el peor rey de Israel. como o pior rei de Israel. No sé si él me hubiera escuchado o no, Não sei se ele teria escutado ou não, pero hoy tengo sus oídos. Pero hoy tengo los oídos de ustedes mas hoje eu tenho os ouvidos de vocês para decirle a usted, para dizer a você: no se olvide, não se esqueça, no haga daño não cause danos a aquellos que le han bendecido. àqueles que têm abençoado vocês. No haga daño a aquellos que le han predicado la palabra. Não cause danos àqueles que têm te pregado a No palavra. cause división. Não cause divisões. No cause daño a su pueblo. Não cause danos ao seu No povo. cause daño a los ungidos. Não cause dano aos ungidos. Hijos, no se olviden del precio que pagaron sus padres. Filhos, não se esqueçam do preço que os seus pais pagaram. Líderes de esta iglesia, Líderes dessa igreja, no se olviden del precio que han pagado sus pastores. não se esqueçam do preço que os seus pastores têm pagado. Imítenlos. Imite-os. Pero no deseen lo que ellos tienen. La palabra de Dios, uno de los mandamientos dice, Na palavra de Deus, um dos mandamentos diz: no codiciarás nada de tu prójimo. não cobiçarás nada do seu próximo. A veces en vez de imitar Às vezes, ao invés de imitar a los siervos de Dios, aos servos de Deus, codiciamos lo que tienen. a gente cobiça o que eles têm. Eso es incorrecto. Isso é incorreto. Usted imítelos. Você tem que imitá-los. Si usted ve que les ha ido bien, Se você vê que eles têm se saído bem, que tienen bendición de Dios, que têm as bênçãos de Deus, que el bien y la misericordia los siguen a ellos dos por donde quiera que vayan, que el bien y la misericordia, Salmo 23, claro, lo persiguen por donde quiera que que a bondade e a misericórdia os perseguem por onde quer que eles vão. hacen algo, tienen la prosperidad de Dios. Eles fazem algo e eles têm a prosperidade de Deus. Abren una obra, Dios está allí.
Eles abrem uma obra e Deus está ali. Empiezan un emprendimiento y Dios los respalda. Eles começam um empreendimento e Deus dá todo o respaldo. Siéntense con ellos Sentem-se com eles y pregúntenles, e perguntem a eles: Pastor Daniel, Pastor Daniel, Pastora Marisa, Pastora Marisa, ¿cuál es el precio que usted pagó? qual é o preço que vocês pagaram? Yo quiero imitarlo. Eu quero imitá-los. Iglesia, yo no hablé con los pastores. Igreja, eu não falei com os pastores. Yo no tengo ni siquiera su número de teléfono. Eu não tenho sequer o número do seu telefone. No piense mal. Não pensem mal. A mí nadie me pasa letra. A mí nadie me pasa letra ni repertorio de lo que tengo que predicar. A ela não passou, ninguém passou um repertório do que ela tem que falar aqui. Yo vengo a hablarle de parte de Dios. Eu venho falando da parte de Deus. Empecemos a pagar los precios que debemos pagar. Comecemos a pagar o preço que nós temos que pagar. Yo veo gente que ha tenido grandes trabajos. Eu tenho visto pessoas que têm tido grandes trabalhos. En Argentina, Na Argentina, un joven consiguió trabajo en una empresa petrolera. um jovem conseguiu um trabalho numa empresa petroleira. Fue gracias a un pastor de la iglesia. Foi graças a um pastor da igreja. Cobraba muchísimo dinero. Cobraba muchísimo dinero. Cobrava-se muito dinheiro. Empezó a ser muy prosperado. Ele passou a ser muito próspero. Y yo desde afuera, E eu, Desde desde afuera. de longe, yo podía observar todo. eu podia observar tudo. Él creció, creció. Ele cresceu, cresceu. Y un día yo charlando con él, E um dia eu conversando com ele, yo le dije, ¿le has hecho alguna cena para honrar al que te consiguió el trabajo? e eu perguntei para ele: você fez algum jantar para honrar aquele que te conseguiu o trabalho? Y él me dijo, no. E ele me disse: não. Yo quedé asombrada. E eu fiquei assustada. Y le dije, ¿y no ha comprado usted un obsequio, una camisa, un traje, una colonia? E eu perguntei para ele: você não comprou um presente, uma roupa, uma colônia? Y mire lo que me respondió. E olha o que ele me respondeu. Él tiene mucho dinero. Ele tem muito dinheiro, No necesita colonias. não precisa de colônias. Entonces yo le dije, Então eu disse a ele: él no necesita colonia. ele não precisa de colônias. Usted tiene razón. Você tem razão. Usted necesita honrarlo. Você é que precisa honrar Usted a es el ele. que necesita pagar. Você sim é que precisa pagar Porque a si no ele. su trabajo, Porque senão o seu trabalho, su contrato o seu contrato va a terminar. vai terminar. ¿Sabe lo que me dijo este joven? Sabe o que esse jovem me disse? No creo. Eu não creio nisso. Porque me está yendo muy bien a mí. Porque eu estou indo muito bem. Pregúnteme cuánto duró. Pergunte-me quanto durou. Un año más y lo despidieron. Um ano mais e mandaram ele embora. O despediu. Hoy anda vendiendo comida en las calles. Hoje ele anda vendendo comida nas ruas. No tiene auto, Não tem carro, no tiene casa, não tem casa, no tiene nada. não tem nada. Amada iglesia, no tengamos mentes olvidadizas. Amada igreja, não tenhamos mentes esquecidas. Comencemos a recordar como David. Comecemos a recordar como Davi. Preguntemos al Espíritu Santo. Perguntemos ao Espírito Santo: Señor, ¿a quién debo honrar? Senhor, a quem eu devo honrar? ¿A quién debo respetar? A quem eu devo respeitar? ¿Debo un obsequio a alguien? Eu devo um presente a alguém? ¿Debo una cena de agasajo a alguien? Eu devo um jantar a alguém? ¿Debo algún reconocimiento a alguien? Eu devo reconhecer um reconhecimento a alguém? Porque no quiero Porque eu não quero perder lo que tengo. perder o que eu tenho. Y quizá usted me dice a mí, E talvez você diz para mim: yo no puedo perder lo económico eu não posso perder a minha economia, porque yo tengo casa, porque eu tenho casa, tengo 3 autos, eu tenho 3 carros, tengo una familia. eu tenho uma família. Sí, pero tiene algo que no le pertenece. Sim, mas tem algo que não te pertence: La salud y la vida. a saúde e a vida. Y la puede perder E você pode perdê-la, porque no somos agradecidos. porque não somos agradecidos.